Então, recapitulando o que a gente tem visto, a gente viu aquela parte de controle. Eu não sei se você viu a aula, aquele videozinho que eu mandei. Viu porque você não me respondeu com o e-mail, né? Então, por isso você viu. Mas essa parte, agora a gente vai falar rapidamente da seção 1.3, para a gente ir para a seção 2.1. Então, aqui, você pode me ajudar aí? Você pode ficar falando, tá bom, ô Juan? Já que tá só a gente, Tá, então eu é só até vou. melhor. Quando eu precisar falar, eu tiro do mudo, porque senão fica pegando o áudio aqui do pessoal de fora. Tá bom, então. Que aqui já tá uma falação aqui fora e vamos ficar ouvindo. Entendi. Ok. Bom, essa unidade 1.3, ela fala um pouco sobre essa questão de processo e planejamento de produção. Por quê? Para a gente automatizar alguma coisa, a gente precisa entender como é o processo de produção e como é o planejamento e controle de produção, né? Então, o processo produtivo aqui, ele envolve desde a matéria-prima, né, até a reciclagem aqui, desde o transporte, né, o consumo e o retorno disso, né? Então, essa parte de planejar é no sentido de melhorar o processo em si, para que ele produza mais rápido, com maior segurança e qualidade, né? É que não tá passando. Ah. Bom, para a gente fazer um planejamento, a gente precisa saber o comportamento da demanda ao longo do tempo. Eu gostaria de saber o que você entende com esse gráfico aqui. Esse gráfico de níveis de produção e meses. O que ele Calma fala aí, para você? calma aí que tá carregando para mim aí. É que às vezes quando você passa rápido, vai e volta rápido, aí dá uma travada na tela. Ah, entendi. Deixa eu esperar carregar aqui. Uhum. É um gráfico com umas escadinhas. Para mim não apareceu ainda não. Vixe, será que é na internet? Não sei. Ou a sua ou a minha, não sei. Só sei que para Entendi. mim ele tinha aparecido, aí você passou, aí na hora que você for voltar, Assim aparece? não, agora não aparece Agora nada não tá não. aparecendo nada, né? Não. Saiu, eu acho. Aqui. Foi? Não. Ainda não. Agora foi. Deixa eu só fazer um teste aqui. Eu vou compartilhar a minha tela ao invés de ser só o slide. Calma aí. Porque aí você vê aqui. Você tá vendo agora, né? Tô vendo. Então, aqui. Em relação. Para a gente planejar, a gente precisa saber prever o comportamento da demanda do nosso produto, né? Sim. Sim. Então, eu queria que você, assim, a partir desse gráfico, o que você consegue extrair desse gráfico aqui? Níveis de produção. Nós temos nível de produção em relação a mês, aonde a gente tem um gráfico que vai ser de ordem que a gente prevê, né, durante o ano, faz uma previsão, né, durante o ano. E a cada mês nós temos vamos conhecer essa ordem. Então, a gente tem o nível de produção para cada mês. Você pode ver que no primeiro mês a gente teve quase que
100% de previsão aí, teve um erro praticamente de 2% para baixo aí. Uhum. E a cada mês que foi passando, o nível de produção ele foi caindo. Acredito que de acordo com a demanda, né? Aqui, observe aqui também, assim, olhando só para o gráfico. Parece que nos primeiros meses. Ó, o Vitor Benevides entrou aí também. Ah, entendi. Boa noite, Vitor. Boa noite. Ok. Aqui também o que a gente pode ver é que nos primeiros meses é como se as ordens conhecidas e previstas elas ficaram mais próximas, Exatamente. né, do que aqui esses meses a longo prazo, né? Então, essas Você pode questões. tirar uma conclusão que talvez, assim, né? Uma conclusão, como você não sabe, a gente não sabe o que aconteceu, a gente pode ter uma conclusão também de ter acontecido algum problema para o segundo semestre, né? Que a gente tem um decaimento muito brusco, né? Uhum. Por exemplo, uma situação que a gente está vivendo agora, né? Exatamente. Ou também aqui a gente pode, porque são ordens conhecidas, né? Mas essa ordem conhecida, é, é a cada fechamento de mês, né? Essa ordem conhecida. Sim, sim. Pode ser numa situação assim, né? Então, observe que a gente pode prever, mas a longo prazo é mais fácil da gente errar, assim, como se fosse também, entendeu? Sim. Então, é mais ou menos isso que o gráfico quer dizer, né? Do comportamento da demanda ao longo do tempo, para a gente entender um pouquinho dos tipos de planejamento. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, do planejamento estratégico, tático e operacional. Eu não sei em que parte talvez vocês trabalham. Às vezes a gente trabalha mais no, não sei se for gerência, né? É mais no estratégico aqui. Normalmente também quando a gente está no chão de fábrica, é mais aqui nesse operacional. Então é interessante a gente saber a diferença desses três tipos de planejamento, que estão dentro do gerenciamento de produção, né? Então aqui a gente tem planejamento estratégico, que tem como objetivo adquirir e desenvolver os recursos de produção, definir novos produtos, políticas de atendimento e gerar planos de produção baseados nas previsões de demanda. E aqui a gente tem um alto grau de incerteza. Por quê? É bem assim a longo prazo que você vai fazer isso daqui, é um planejamento estratégico, assim, pensando no macro, né? Já o planejamento tático, ele visa começar a colocar em prática essa parte do planejamento estratégico, né? Então, bom, a gente tem um planejamento e agora a gente vai começar a formular as nossas metas para colocar em prática essa estratégia que a gente bolou no primeiro planejamento, né? Então, O tático é dentro do estratégico? não, é como se fosse uma sequência aqui. Primeiro você tem o estratégico, o tático você vai colocar esse Entendi. O estratégico é o macro e o tático você vai destrinchar esse macro, você vai botar os sim, pratos. Uhum. sim. Você vai colocar, fazer com que esse planejamento estratégico ele, ele aconteça, né? Sim. Nesse tático aqui, as decisões são tomadas com base em informações com reduzido grau de incerteza. Aqui é alto grau de incerteza e aqui começa a diminuir esse grau de incerteza, porque você já vai colocando
metas para as equipes, entendeu? Para elas começarem a ver os recursos, como vai ser as políticas de produção, nesse sentido. Por quê? Uhum. Porque o planejamento operacional é quando você vai executar as tarefas que você desenvolveu ali no planejamento tático. Então, aqui as decisões são de curto prazo, né? E aqui o planejamento em relação à tomada de decisão tem alto grau de certeza, porque ali você já está com o caminho, com os recursos todos prontos para fazer o negócio acontecer, né? Então, alguém quer dar um exemplo, assim, de onde você trabalha, alguma coisa estratégica, tática, operacional? Tem um exemplo muito comum, na verdade, né? Quando a gente aprende a mexer muito com Project, né? O MS Project. Ele dá um exemplo, por exemplo, de uma reforma de escritório. Aí nessa reforma de escritório você faz o macro, né? O que você precisa, você tem os dias, né? Aí você faz o macro. Vou precisar aqui de mexer com a instalação, pintura e não sei o que, mais alguma outra coisa, por exemplo. Aí isso seria o que você vai fazer durante o projeto. Ou durante aí o seu, por exemplo, vou botar aqui, foi 30 dias. Uhum. Aí você parte para o tático. O tático é o quê? Para pintura, eu vou ter tantos dias que eu vou pintar e tantos dias que eu vou deixar a tinta secando. Uhum. Às vezes, é mais ou menos esse caminho. Às vezes no Project, o projeto é tão grande que existe uma equipe do planejamento estratégico e depois existem outras equipes do planejamento tático e Uhum. depois tem a parte operacional, né? É. Mas é um bom exemplo que você falou. Então, aqui eu acho que é tranquilo diferenciar, né, esses três. Uhum. Por exemplo, aqui, exemplo 1, né? Uma questãozinha. Aí tem as questões A, B, C e D, né? Para relacionar um com esses daqui de baixo. Planejamento de produção pode ser dividido em 3 tipos diferentes de planejamento, cada qual com seu nível de certeza, levando em consideração as informações com as quais lida para se tomar as devidas decisões do planejamento. O planejamento estratégico lida diretamente com decisões de longo prazo. 2. O planejamento tático busca informações para a tomada de decisões a médio prazo. E 3. O planejamento operacional acata as informações de recursos e aplica com base nos 2 primeiros decisões de curto prazo. Assinale a alternativa que correlaciona, respectivamente, o nível de incerteza de cada um dos 2 tipos de planejamento. 1. Apresenta pequena incerteza, não apresenta nível de certeza e grande nível de certeza. O estratégia apresenta grande nível. Então, aqui a estratégia então, é 1 com 3, né? Isso. 1 com 3. O tático já vai ser a pequena certeza e o que é o 2, 1, 2. né? Isso. 3, E o 2. 3 com 3, 2. Uhum. Teve questão dessa na prova anterior. Eu consegui uma prova, tinha essas questões desses tipos de planejamento, né? Então é bom assim só porque dá para dar uma confundida, essa coisa de incerteza, né? Talvez. Aqui tem a resposta, né? Aqui é bem simples, ó. Fala muito, essa questão de planejamento fala muito da transformação da matéria-prima em algo útil para o consumidor
cliente ou interessado. Aqui ele perguntou no exercício quais dos exemplos demonstram conceitos de matéria-prima e produto. Matéria-prima, né, é a base ali para fazer o produto, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem letra A, capital e seguro de automóveis. Letra B, lanterna e copos plásticos. Letra C, dinheiro e capital. D, automóveis e peças de reposição. E letra E, minério de ferro e minério de alumínio. O que vocês acham? Cadê vocês? Dinheiro e capital? Oi? William apareceu. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Boa noite. Matéria-prima, acho que é ferro. Eu acho que é a letra E, tá? Minério de ferro, minério de alumínio. Isso. Não, mas olha aqui. Quais são os exemplos? Quais dos exemplos Matéria-prima e produto, respectivamente. de matéria-prima e produto? Se você então, tem um muito é matéria-prima e outro produto, né? com dinheiro você faz o capital. Então poderia ser essa. O dinheiro é a matéria-prima do capital, que é o produto. Eu confesso que quando eu li de primeira, eu também pensei nessa, tá? Mas aí eu pesquisei, assim, o dinheiro, ele produz o capital, né? Como se fosse aqui. Interpretou. Aqui, ó, lanterna e copos de plástico não, porque os dois são produtos. Né? Sim. Automóvel e peças de reposição, se fosse ao contrário, peças de reposição e automóvel, assim, talvez poderia ser, né? Mas aqui é porque um tem que ser matéria-prima e o primeiro tem que ser, porque é respectivamente, né? Sim. Então, aqui também não. Minério de ferro e minério de alumínio são duas São matérias-primas. matéria-primas. Né? Isso. Sim. Então, ficou nessas duas aqui. Pensando assim, ó, com dinheiro, né? Você consegue estabelecer um seguro de automóvel também, né? Assim, o produto, né? Eu também fiquei na dúvida dessa, mas aqui o gabarito ele dá a letra A, porque ele Capital e seguro de automóvel? Porque ele considera dinheiro e capital A mesma coisa. Aqui, entendeu? Uhum. Mas eu achei bem. Eu achei a primeira vez que eu olhei aqui, eu pensei que era mais essa do que essa de cima. A C do que a B, a A, né? Mas a resposta correta é a letra A. Essa questão tá no livro, tá bom, gente? Uhum. Bom, agora eu queria perguntar para vocês, porque eu vi que algumas pessoas, o Vitor, inclusive, vocês fizeram o AVA, né? E agora, em relação ao planejamento de produção, a gente tem os tipos, os princípios operacionais de produção. Alguém lembra disso, do AVA? Alguém? Mais ou menos. Mais ou menos? Beleza. Hein, pessoal, quando eu clico aqui, vocês também veem? Tipo assim, aparece a telinha para vocês? Sim. Sim. Mas não tem problema não, né? Então, beleza. Vamos lá.
antes da gente entrar nos princípios, é interessante aqui a gente conceituar algumas características, né? A gente tem continuidade, que visa manter seu funcionamento até que este tenha seu término, de forma a não apresentar paradas imprevistas. Então, um processo contínuo é que não tem paradas imprevistas, né? Fluidez, que pode ser, às vezes, um pouquinho confundida com continuidade, né? Visa o equilíbrio do processo para que este se mantenha o mais uniforme possível, fazendo que todas as partes envolvidas não fiquem ociosas. Aqui é mais do equilíbrio do processo. E o gargalo é o recurso, máquina, equipamento ou centro de trabalho mais sobrecarregado de uma indústria ou responsável pela etapa mais lenta do processo produtivo. É parecido com a terceira ponte, né? Todo mundo chega lá, mas ali vai ter o gargalo, né? É tipo um cruzamento. Bom, sabendo desses conceitinhos aqui, a gente tem os princípios. A gente tem o empurra, o puxa e o misto. O empurra é o tipo mais tradicional de operação. A matéria-prima que ele chega no processo, aqui através do fornecedor, e, por exemplo, aqui no 2, ele só começa o processo 2 aqui depois que ele passar para o 1. Então, assim, matéria-prima chega aqui, termina o processo 1. Depois que termina o processo 1, ele vai para o processo 2. Depois que termina o processo 2, ele vai para o 3. E assim, observe que aqui a gente só tem armazenamento no primeiro e no último, como se fosse, né? Então, esse tipo de processo aqui é bem tradicional, por quê? Porque é meio que um processo que a gente sabe como ele funciona. Ele não precisa, por exemplo, já tem tudo pré-estabelecido, não tem muita coisa que pode acontecer nele, né? Porque, por exemplo, se tem um problema aqui no 2, o 3 e o 4 não acontece mais nada, né? Então, ele pode ser considerado um processo também que leva maior tempo, né? Por quê? Porque fica esperando um processo para começar o outro, né? E a matéria-prima é empurrada de forma a gerar uma demanda no processo. Já o puxa, o processo se inicia ao final da cadeia produtiva, levando em conta a demanda da próxima operação. Observe aqui, ó, diferente do empurra, para cada etapa do processo a gente tem um armazenamento aqui, né? Então, esse é outro princípio operacional. Uma coisa boa, assim, é que sempre tem um ponto de estoque. Então, se der algum probleminha aqui, teoricamente, a gente tem uma demanda aqui para que o processo continue. E é isso, né? Talvez, por exemplo, você tem se bem que estoque, né? Estoque não é muito bom também no processo produtivo, ter muito estoque. Mas quando a gente tem um processo aqui, uma parte de armazenamento, isso é bom caso aconteça alguma coisa, uma parada, sei lá, alguma coisa nesse processo. Então, esse é o princípio puxa e esse é o empurra. Teoricamente aqui, a gente tem um misto,
que é a junção dos dois, né? Ó, geralmente aplica-se o método puxa. Aqui no caso, o puxa é quando tem o armazenamento, né? Até o gargalo, né? E depois usa o método empurra. Uma vez que você tem todas as etapas aqui até o gargalo, né? Você poderia ter nesse sentido também, né? Essas linhas aqui, nesse processo de produção, também são chamadas de sublinhas. Então, por exemplo, aqui, na página 41, eu tenho um exemplo de um processo qualquer que... E o exercício pede para a gente corrigir a linha de produção, né? O como, porque está dando algumas incoerências nesse processo. Como que eu posso corrigir essa linha de produção? Uma coisa muito importante é achar a sublinha aqui, o caminho crítico do processo. Para vocês, qual seria o caminho crítico desse processo? A etapa do processo 20, eu acho. Aqui, O a 20. sublinha 2, por exemplo, vamos considerar assim, etapas, né? Sublinha 1, sublinha 2, sublinha 3, sublinha 4. Ok, mas todas elas passam pelo processo 20. Sim. Então ali poderia ser o gargalo, não? Sim, aqui, ok, né? Aqui vai ser o gargalo. Mas, por exemplo, qual que é o mais crítico? A sublinha 1, essa daqui, a sublinha 2, a sublinha 4 ou a sublinha 3, na opinião de vocês? A 2, por estar recebendo todas as outras sublinhas. É isso Bom, aí, se você levar em consideração que o 20 está na sublinha 2, eu também acho que é sublinha 2. se bem que a sublinha 3 também está no 20, a sublinha 4 também está no 20, a sublinha 1 também está no 20. Né? Todos são no 20, né? Aqui seria interessante a gente saber, por exemplo, qual que é o caminho que demora mais aqui para chegar até o cliente. Por exemplo, da sublinha 1 para chegar no cliente. Por exemplo, aqui, ó, só para vocês entenderem aqui. A sublinha 1 que demora mais. Vocês já fizeram a conta aqui? Sim, a sublinha 1 vai dar 4 processos. 5, na verdade. Não, mas olha o tempo, olha o tempo. Esse daqui é tempo, tá? Como se fosse tempo. 1, Ah. 2, 3. Ah, tá. Então, aqui, 3, 26. 6. A 6, sublinha 3. 6. Então, é a A sublinha sublinha 3. é... Né? Então, a sublinha 3, né? Porque aqui tá 35, né? Sim. Então, independente se a sublinha 1, 2, 3 fossem mais rápido, eles iam parar aqui porque essa sublinha 3 aqui é mais devagar, né? Então, beleza. A gente sabe que se tiver um exercício que fala onde é o caminho crítico, qual é o caminho crítico? A resposta seria sublinha 3. Isso. Porque a sublinha que mais demora no processo, nas etapas do processo. Aí, beleza. Mas, por exemplo, aqui, igual essa sublinha aqui. Vamos olhar essa parte aqui. A gente vê que aqui, ó, em 2, por exemplo, aqui é muito mais rápido do que aqui, né? Aqui é quase o dobro mais rápido. Então, é interessante que a gente tenha um ponto de estoque aqui de armazenamento. Porque, senão, quando produz aqui, meio que, considerando aqui, vai ter muito... Enquanto
duas unidades aqui estão sendo produzidas, aqui só uma, né? Então, é interessante, no sentido da fluidez, a gente colocar um ponto de armazenamento aqui, né? Nesse sentido, aonde que a gente poderia colocar mais esses pontos de armazenamento? Aqui, seria, eu vou colocar uma fórmula. Como é grande, né? Vou colocar aqui, né? Bom, tem alguém aí? Sim. Sim. Só que. Ah, tá. Por exemplo, aqui a gente tem 8, né? E aqui a gente tem 9, né? Então, aqui a etapa do processo vai ser mais rápida, né? Então, seria interessante colocar aqui também. Vocês concordam? Ou não? Sim. E aqui, ó, como essa daqui é a crítica, eu vou ter que ter uma aqui também, porque aí quando tudo estiver pronto aqui, está esperando essa sublinha 3, que é o meu ponto crítico. Porque o processo do empurra, né, ele é sequencial, né? Se eu coloco puxa, ele só vai continuar ali, depois ele só vai pegar um aqui quando estiver pronto ali a sublinha. Então, onde tem, se aqui fosse em minutos, por exemplo, onde é mais rápido, é interessante que eu tenha um ponto de armazenamento. Vocês podem observar na página 42 do livro, se vocês estiverem aí, que esses 3 pontos de armazenamento são os pontos de melhora, uma condição de corrigir aqui a linha de produção para ser do tipo mista. Se eles perguntassem qual que era mais rápida também, ó, é a 1, né? Aqui. Deu para entender mais ou menos? Sim. Sim, né? Sim. Então, agora Deu sim. tentem fazer esse daqui, então. Qual que é o caminho crítico? Sem olhar no livro, Aproxima né? aí. Tem que aproximar. Olha se deu. Ou ainda não dá para ver. Agora ficou bom. Tá.
primeiro, qual que é o caminho crítico? Ó, o sublinha 1 e o sublinha 3, eles têm o mesmo tempo para chegar até a embalagem. O 40, né? Entendi. É, Então tem quanto? É quanto? 55, opa, 60. 55, 60, 60, né? Os dois têm Isso. 60. E o sobrinha 2 tem quantos? 138. Obrigada. Então, esse daqui da extrusão da caixa até o cliente, assim, é o maior, né? Sim. Então, Sim. aonde que a gente pode colocar pontos de armazenamento? Eu acho que no sublinha 1, depois do 40. É entre o 40 e o 15. Isso. Ok. Vou colocar aqui. Depois eu coloco. No sublinha 3 ali, depois do 15, entre o 15 e o 40 também. Uhum. Eu acho que só. Então, deixa eu colocar aqui. Só. Então, aqui, né, vocês falaram. E aqui embaixo, né? Professora, eu cheguei um pouco atrasado. Você chegou a comentar alguma coisa de dar parcial? Nossa, Não, quem tá falando? é o William. Não, mas depois a gente pode conversar, Tá bom, é porque eu cheguei atrasado, não sabia. Tá bom? tá bom? Depois a gente fala. Depois que a gente terminar aqui, qualquer coisa, a gente fica no chat lá. Tá bom, ok. Então é isso. Depois, se vocês olharem na página 46, é isso que é proposto, né? Então é isso. É interessante saber qual que é o puxa, o empurra, o puxa e o misto, né? E saber qual que é a sublinha crítica, né? Que é o caminho mais crítico nessa proposta aí, né? Nessa questão do processo de produção. Beleza? Bom, na seção, vou colocar aqui. Fechar. Na seção 2, ai, droga. 2. A gente começa. Bom, lembra que no começo da matéria a gente viu aquela questão, se o tipo de automação era rígida, aí depois agora a gente viu no sentido do processo de produção, e agora a gente vai começar a ver os tipos de equipamento para cada nível da automação. Então, além do controle, né? Os tipos de controle a gente também viu. E agora a gente acabou de ver qual que é o princípio operacional, se é do tipo de push, empurra ou misto. Bom, e agora, quais os equipamentos que deverão ser utilizados para a automatização? A gente entendeu o processo como um todo, se ele pode ser rígido, se ele pode ser mais flexível, né? Se é do push e tal. E para isso, a gente tem uma hierarquia na automação. Desde o chão de fábrica até o nível de gerenciamento. Então, é importante destacar que a gente tem 5 níveis, 5 níveis nessa pirâmide da automação. Então, aqui, e para essas pirâmides
se comunicar, a gente tem a linguagem, os protocolos em que elas se comunicam. Por exemplo, aqui, do nível 1 para o nível 2, a gente tem Field Bus, né, Profibus, tem esses tipos aqui que são todos tipos de protocolo. Da mesma forma que, ó, o nível de gerenciamento, a gente tem o Ethernet, né, que são protocolos de comunicação entre computadores, supervisores aqui, em termos utilizando também a internet. Então, o que a gente vai ver aqui é, por exemplo, quais os equipamentos são do nível 1, né? Então, só um pouquinho, só do nível 1. O nível 1, a gente tem o mais básico, né? O chão de fábrica mesmo, em relação até aos equipamentos. Que primeiro a gente precisa sentir mesmo como detectar as temperaturas, pressão, né? E os sensores são esses dispositivos que conseguem ler, né, uma forma de energia ali e emitir um sinal elétrico ou bloquear um sinal de saída, né? Aqui eu tenho um exemplo, que é o fotodiodo, né, que é um dispositivo semicondutor que converte luz em corrente elétrica. E aqui eu tenho um sensor de pressão, que é o manômetro de Bourdon, que aqui você instalando ele numa tomada de pressão, através da pressão que está sendo ali inserida na entrada, há uma deformação no tubo flexível aqui dele. Então, a gente tem uma pressão ali que vai deformar um dispositivo ali mecânico e vai ser proporcional aqui ao ponteiro, né? Por favor, alguém me dê outros 2 exemplos do nível 1. O nível 1 é o mais tranquilo, né? Tipos de sensores. Pode falar, hein, gente? Tem alguém aí? Aqueles displays aí, também no nível 1. Display de... IHM? Ah, não, é nível 2. Nível 2, né? Uhum. Aqui tem os motores. Os motores também são do nível 1. Sensor indutivo. Também. Então, por exemplo, se eu pedir exemplos, seria interessante vocês, válvula, qualquer tipo de válvula, né? Bombas, compressores, até questão de inversor de frequência, pessoal da elétrica aí, né? Alguém da elétrica quer comentar sobre aqueles soft starts? Vocês já ouviram falar? Esse pessoal que trabalha com motor, né, da elétrica? Partida direta? Sim, Ou partir motor? Sim, e qual a diferença, por exemplo, dele para o inversor de frequência? O inversor de frequência, ele flexibiliza a velocidade do motor, né? De acordo com a frequência. O soft starter, ele é apenas para ligar o motor, né? Partida do motor. Ah, legal. Então, eles são 2 exemplos, né? Mais 2 exemplos. E é isso. Agora, no nível 2, aí o Juan falou, né? Ah, tem aqui até um exemplo, até esqueci que eu tinha colocado. Né? Mais aqui para
questão da substituição, né? Dessa parte da partida mesmo, em relação à partida direta, né? Que temos os inversores de frequência, né? Que é relacionado àquela parte de controlar a rotação mesmo, como o William falou. E aqui a gente tem as válvulas de controles, bombas, compressores, como eu falei. O nível 2 já está começando a relacionar o controle de processo e é responsável por todo o controle dos elementos de automação empregado no nível 1. Aqui a gente pode encontrar os controladores digitais, lógicos e dinâmicos. E também os dispositivos de supervisão, né? Aqui, lembra que eu comentei com vocês dos chiques? Aqui a gente tem um tipo de controlador digital que trabalha em relação a que controla, né, não trabalha com a temperatura, né? E o sensor dele é do tipo PT100, que é um tipo de termorresistência lá, de tipos de sensores de temperatura. Por exemplo, aqui, observem que aqui ele pode ter o controle on-off PD, né? E aqui as entradas para sensor termopar. Tem os tipos dos sensores, isso daqui. Aqui a gente tem termorresistência, né? PTC, que é o configurado. Então, isso daqui, por exemplo, a gente tem... Não sei se eu coloquei aqui, não. A gente pode ter em vários equipamentos, assim, várias caixinhas dessa que estão controlando a temperatura daquele ponto, assim, daquele reator, daquele sistema, né? Alguém já viu essas caixinhas ou já programou essas caixinhas? William? Eu já vi, mas eu nunca programei não, tá? Ah, entendi. Aqui você coloca o set point, né? Ajusta a alimentação, ó, é 24, né? Você tem como configurar isso aqui. Bom, como o Juan falou, a gente tem no nível 2 a interface homem-máquina, que é IHM, né? Então, aqui, de certa forma, esses dispositivos, eles também têm a questão de aquisição de dados, né? Não são tantos como aqueles sistemas maiores, mas de certa forma você tem um controle ali também, que você pode até alterar através da tela, né? Do equipamento. A gente tem também a questão da parte do supervisório, mas isso é aquelas salas enormes, grandes, na indústria, mas essa parte do nível 3, né? Então, a IHM é mais no nível 2 ainda, porque está relacionado mais àquele equipamento industrial. Os CLPs também estão aqui, que são os controladores lógico programável, né? A gente vai ver um pouquinho na próxima aula a mais dele. E em relação ao nível 3, é mais supervisório no sentido de supervisão da automação. E geralmente está relacionado com aquisitar os dados de todo aquele processo e tomar decisões a partir de tudo isso, né? Então, é como se o nível 3 sintetizasse o 1 e o 2, né? E esse nível 3 passasse as informações para esses dois níveis aqui que são mais gerenciais. Então, aqui, ó, nível 1, chão de fábrica, controle aqui, né? Mais no local da produção, né? A parte operacional. E aqui a gente tem a parte da supervisão, né?
que normalmente a gente tem as salas de supervisão, deixa eu até colocar aqui, né? Salas supervisórias, né? Supervisório. Deixa eu ver, salas. Coloquei ali. Imagem. Tem aqui. O que eu coloco? Assim, ó, mais ou menos, mas não são. Às vezes são assim, às vezes tem mais aqui, né? Que é mais de controle e eu vou aqui citar mesmo aquelas informações do 1 e do 2 de toda a fábrica, né? Então, aqui eu tenho a questão da supervisão de todo o controle da fábrica ali. Bom, aqui a gente tem também o chamado, tem um tipo de aquisição aqui de dados, né, que é esse chamado escada, né, é nesse nível aqui da hierarquia. Bom, e sempre lembrando da questão de bancos de dados. O 4 é mais no sentido do gerenciamento da planta, mais em relação à logística, essa coisa de planejamento, antes de chegar no top da cadeia, né, no nível 1, que é mais gerenciamento administrativo, né? Então, a gente tem softwares mesmo dessa parte. Por exemplo, aqui, vocês até comentaram comigo do SAP, né? Tem a parte do SAP, que é aquela parte da parte da indústria mesmo, né? E tem a parte também que é a parte de gestão da administração, né? Normalmente. Então, aqui a gente tem as ordens de serviço, né? Tem os controles de manutenção industrial. Então, essa parte aqui. E tem a parte de suprimentos, logística. Então, esse nível 4 está relacionado a isso, né? Em relação ao processo em si, né? O outro está mais na supervisão da indústria mesmo, que é no geral da indústria. Aí cada vez vai ficando mais para cima, assim, né? Em termos da gerência. E o nível 5 é o quinto e último nível da pirâmide e é responsável pela administração dos recursos da empresa, né? Aqui a gente tem a parte da indústria que está relacionada à venda, à questão financeira, né? E em relação à tomada de decisão. Por exemplo, lá na Garoto, eu trabalhava no chão de fábrica, né? Aí o mais perto que eu cheguei foi no nível 4. O nível 5 era até longe da fábrica. Normalmente até são prédios administrativos, né? Então, eu não sei qual que é a experiência de vocês nesses 5 níveis, né? Às vezes alguém trabalha aí no nível 5 e pode até compartilhar os softwares que eles usam, né? Essa questão aí. O que eu sei é mais do SAP nessa parte aí, né? Se vocês tiverem algo para compartilhar. Oi? Ninguém tem? Ou vocês estão no chat? Então, não, né? Tem alguém Não, aí? Ninguém até quer onde. compartilhar nada? Não, até onde eu vi mesmo foi o SAP, essa questão, o PINS também, que é questão de estoque de material. Ah, entendi. Bom, então tá. Por exemplo, na provinha, a nossa provinha, a gente pode, tipo assim, explicar cada nível ou correlacione, tipo, os equipamentos com o nível.
Então, é interessante dar uma revisada. Coloca aí uma observação aí no caderno. Sei lá se vocês têm caderno aí do lado. Então, vamos lá. O exercício 1 aqui dessa parte. Deixa eu ver que página 65, tá aí, do livro, né? Exercício 1. O pontinho, pontinho é uma forma de visualização simplificada do processo que visa a interação entre o homem e a máquina. Dessa forma, é um componente composto de visor, painéis de botoeiras, tela, entre outros, que facilita a interação do operador com a máquina a ser operada. Qual a alternativa que completa a lacuna apresentada no texto de forma a lhe dar o devido contexto? Letra D, interface homem-máquina. Também tem aqui, né? Homem e máquina. Essa daí, né? Oi, todo mundo? Oi. Oi? Qualquer coisa, se vocês não quiserem falar... Olha, o Isaías está aí. Isaías já foi na nossa aula presencial? Acho que não, né? Então vamos lá para o outro. O primeiro nível é chamado chão de fábrica. Exercício 2, né? Sendo o nível mais baixo do processo produtivo, que engloba todo o maquinário da indústria e é composto principalmente por relés, ou relés, né? Não sei como é que vocês falam, pessoal da elétrica, conversores, sensores digitais e analógicos, inversores de frequência, sistema de partida e centro de controle de motores. O primeiro nível pode ser comparado ao nível dos músculos da indústria. Qual das alternativas a seguir mostra alguns dos equipamentos desse nível? A. Com certeza A. Letra A, isso mesmo. Uhum. Né? Porque as outras não dá nem para confundir, né? Porque tem muito, assim, sistema supervisório, computadores. Essa tá facinho, né? Então, às vezes tem questão na prova assim, né? Tipo, é o nível 2, né? E qual seria do nível 2 aqui, por exemplo? Eu acho que é a B, né? Nível 2, os motores estão no nível 1. É D, computador, software e gestão de rede, talvez. Não, como engenheiro. Porque aí gestão aí já estava mais no 3. Porque já entra gestão. Órgão de proteção, nem sei o que é isso aqui, né? Tipo assim, talvez... Eu acho que o que se aproxima mais, né? Mas assim, não tem nenhuma aqui. Tem computadores e controladores, aí tem um motor. Aqui tem rede de dados, é mais do 3 para cima, né? Então aqui não teria, né, no caso. Mas pode ser que caia assim. Então, ó, fica a dica aí. Tipo assim, saber qual que é cada nível, o que é cada nível. Tem, inclusive, vocês podem até colocar. Tá na página 55. E tem uns exemplificantes que falam, nível 1, máquinas, maquinários de papel de rolos, empacotamento, né? Tem essa parte que é legal, vocês saberem o que é
e dar 2 exemplos, 3 exemplos. Um exemplo que seja, pelo menos. Tá bom? Por último, para a gente finalizar a aula, na unidade 2, seção 2, a gente tem alguns tipos de controladores. No geral, a gente tem os controladores analógicos. Pessoal que trabalha aí na área, o William, não sei se é Isaías. Assim, eu conheço mais os controladores digitais, né? Alguém pode me dar um exemplo aí dos controladores analógicos? São mais antigos? Assim, que a partir da experiência de vocês... Porque a minha experiência sempre está no controlador digital aqui, né? Não? Então, beleza. Dentre esses tipos, a gente tem os relés eletromecânicos, circuitos eletrônicos com lógica fixa, computadores de processo, PC industrial, né, microcontroladores, unidades terminais remotas e os controladores lógicos programados. O outro exercício para nota vai ser o seguinte, pode ser no caderno ou pode ser no Word também, né? Mas, assim, tentem escrever com as palavras de vocês, né? Para preparar a gente para a próxima aula vai ser o quê? Do CLP e alguns tipos desses controladores. Vocês estão escutando meu esposo falar? Não. Bem baixo. Eu não tô, Tá não. falando... Então tá bom, senão eu ia pedir para falar um pouquinho mais baixo. Só me Mas, enfim. recorda, professora, só me recorda a primeira atividade, que essa daí é a segunda, né? A primeira é Sim, relacionar o nível com o vocês me equipamento? mandaram no laboratório, que depois a gente vai até desculpa, conversar. entendi. Beleza? Aí esse é exercício 1. Vocês só vão colocar, explicar vantagem, explicar o que é, né? Se vocês quiserem colocar uma fotinha, também fica melhor. Sempre lembrando, tipo assim, colocar pelo menos o nome da disciplina e o seu nome. E depois o que é esse controlador aqui, por exemplo, e vantagens e desvantagens. Tem na De cada um apostila desses? também. Oi? De cada um desses? Sim, de cada um desses. Tem na apostila, ó, se vocês podem anotar aí. Tem na apostila na página 69. Mas, se possível, vocês pesquisarem também, entendeu? Para ficar uma coisa mais completa. Então, esse daí vai valer 200 pontos. Depois eu coloco lá na descrição, lá da unidade. Aí o título, por favor, vocês colocam assim, exercício 1, controle de automação e processo, o nome do aluno. Pode ser no AVA ou no e-mail. Ok? É tipo assim, vocês podem mandar mensagem pelo AVA ou pelo meu e-mail lá, que é miriam.clipel@croton.com.br. Professor, desculpa, eu estava procurando o caderno aqui. Me passa só a descrição do exercício, só para me colocar aqui. A descrição... Vantagem e desvantagem dos controladores. Deixa eu colocar Vantagens e desvantagens. Tá aqui, ó. Agora saiu, né? Vou colocar aqui, explicar e descrever as vantagens e desvantagens dos controladores abaixo. Aí, uma ajudinha aqui tem na página do AVA.
Tem aqui. Aí a data de entrega, essa data tá muito em cima ou dá para segunda-feira? Podem fazer tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, mas aí vocês vão dar uma mudando, assim, não Ctrl+C, Ctrl+V direto, tá, gente? Assim, pegar na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vocês podem usar outros recursos no seu livro, né? Emília, pode dar um prazo maior aí, porque a gente já tem alguns exercícios para entregar já nessa data. Tá, que dia? Quarta-feira Até a próxima aula, tá bom? Tá. também, ótimo. Nossa vida, hein? Tá bom. 3, dia 3, né? 3/4. Tempo demais nunca fez mal a ninguém. Entendi. Ó, outra observaçãozinha aqui, o nome do arquivo, colocar exercício 1, controle o nome de vocês. Tá bom? Ok. Por favor. Opa, as vantagens. Vantagens. Já tirei os prints já. Ah. Vou colocar aqui 200 Eu pontos. também fiz isso. Uhum. Deixa eu colocar aqui. 200 pontos. Parcial. 1 ainda. Tá? Aqui, deixa eu só perguntar. Se eu falar assim para instalar um programa no computador, é muito difícil para vocês, no computador de vocês? Tem alguém que está com o celular? Qual o programa? Não, é um programinha da VEG lá, de ladder, assim, acho que não é pesado, não. Eu também estou aprendendo. Mas, se assim, eu passar 2 semanas antes... Cortou aqui, Miriam. Qual que é o programa? É essa questão de ladder, ou também até o CAD, mas acho que o CAD é muito pesado, né? O CAD eu já tenho instalado. Quem que tem? O Juan? Juan, isso. O Juan, CAD eu também já tenho. Ah, que ótimo. Então eu vou tentar fazer algum exercício e qualquer coisa eu instalo aqui, alguns instalam aí, a gente vai fazendo junto. Inclusive, vocês até me ajudem. Porque a intenção, eu queria fazer um exemplo aqui do livro, por exemplo, tem no card aqui, e depois tem no ladder. Mas aí eu vou falando para vocês. Porque como a gente está nessa questão de videoaula, eu não sei se na primeira semana de abril a gente já volta, entendeu? Enfim, é isso aí. Eu vou conversar com o William rapidinho, mas eu vou parar de gravar aqui, tá bom? Tá bom, então. Boa noite. Boa noite, hein? Muito obrigada aí, Isaías, William.